começando mais um programa do nosso podcast Em Defesa da Educação, o nosso podcast. E aqui na nossa bancada hoje, o professor José Carlos Lima de Souza, professor associado da Faculdade de Educação da UERJ, coordenador-geral do Fórum Municipal de Educação e membro do Fórum EJA. Professor, muito obrigado. Tenho certeza que, além da importância dessa nossa conversa, nós vamos trazer para o nosso público questões muito importantes acerca da política municipal de educação no Rio de Janeiro. Bem, bom dia, Andréia, bom dia a todos os espectadores do podcast. Agradeço o convite, a oportunidade para essa conversa e espero que ela seja de fato proveitosa e se constitua num material que se coloque ou some a outros materiais importantes que essa mídia vem produzindo e disponibilizando para estudantes, disponibilizando para profissionais de educação em processo de formação e profissionais de educação que já atuam no chão da escola. Mais uma vez, muito obrigada, professor. E vamos entrar logo no nosso assunto. O Fórum Nacional de Educação, ele foi uma conquista dos movimentos sociais, uma conquista da sociedade civil, né? Que lutam, instituições da sociedade civil que lutam pelo direito à educação. E, a partir do Fórum Nacional, houve também a criação dos fóruns estaduais e dos fóruns municipais de educação. Esses fóruns municipais que têm o papel de discutir políticas educacionais, monitorar a implementação e execução das metas dos planos municipais, dialogar com a sociedade civil, com a comunidade escolar. E o senhor é coordenador geral do Fórum Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Como é que está funcionando hoje o Fórum Municipal de Educação na nossa cidade? A gente quer saber se a SME está o apoio necessário para que o fórum aconteça de forma eficaz, né, para esses monitoramentos, para a troca de política, para a elaboração das políticas. E se a política, o projeto político da prefeitura se interfere de alguma forma na atuação do Fórum Municipal. Bem, primeiramente, nos agradecimentos, eu esqueci de dizer que eu sou um homem de fóruns. Adoro participar de fóruns, porque concordo com a sua introdução de que os fóruns são uma perspectiva democrática de abertura para a sociedade civil participar de discussões importantes que lhe dizem respeito. Porque a sociedade civil que exerce o direito efetivamente à educação e é beneficiária da educação, sobretudo da educação pública. Portanto, os fóruns exercem um papel importante, no meu entendimento, de abertura para que essa sociedade civil exerça, de alguma forma, um controle social sobre a elaboração das políticas públicas relacionadas à educação e possam também acompanhar o ritmo do seu cumprimento, da sua realização. Então, nesse sentido, eu devo dizer que o Fórum Municipal de Educação tem um diálogo com a SME muito importante, muito embora mantenha, e isso é uma preocupação muito grande para nós, a devida autonomia como entidade. Essa autonomia ela vem sendo exercida. Nós temos hoje 36 entidades cadastradas ou credenciadas junto ao Fórum Municipal de Educação. Nós nos preocupamos que essa representação ela seja paritária, então temos 18 entidades da sociedade civil e 18 entidades governamentais. Ali dentro, né, através da própria... Democracia raiz, na veia. É importantíssimo que esse diálogo dentro das nossas sessões ele possa ser um diálogo franco, um diálogo aberto e também um diálogo crítico, onde as divergências, as diferentes posições tenham espaço. Então, eu diria que nessa dimensão, na dimensão interna de como o fórum funciona, eu acho que é perfeito. Agora, eu me queixo como coordenador, né, da atual gestão à frente do Fórum Municipal de Educação, nesse momento de uma efetiva participação das entidades governamentais.
porque algumas são muito atuantes, muito fortes, mas no seu todo, nós temos muitas entidades que não vêm frequentando o fórum e nós temos procurado conversar com a Secretaria Municipal de Educação, através do subsecretário Wilman Costa, para motivar e mobilizar que as representações titulares e/ou suplentes façam-se presentes ocupando o seu espaço, porque é isso que dá a dimensão da riqueza do debate nas sessões plenárias do fórum. Então, Sim. nesse sentido, eu percebo que estamos deixando a desejar coletivamente. Porque quando as entidades governamentais não marcam sua presença, sua participação ali, predomina um lado da discussão, mas a gente quer o outro lado também para que haja o dissenso e, consequentemente, o embate. Professor, isso me levantou uma dúvida. A não participação das entidades governamentais, Hum, isso pode ter a ver com a política, no campo político, né, a divergência? Porque o senhor é um democrata, né, o senhor luta pelo sim, direito à educação, sim, luta pelo direito da escola pública, né, de qualidade, sim. laica. Eu tenho certeza que a gente converge muito em determinadas ideias, como o concurso público, é, não a contratação temporária de professores, como a gente tem visto no Rio de Janeiro. O senhor acha que a não participação dessas entidades governamentais pode ter alguma coisa relacionada à dificuldade da prefeitura de lidar com essa democracia que o Fórum traz? Lidar com o contraditório, lidar com essa democracia e, sobretudo, lidar com o contraditório. Porque, por exemplo, eu falo da minha área de origem, que é a educação de jovens e adultos. Nós já tivemos em conversas com as subsecretarias da SME sobre a situação da educação de jovens e adultos na territorialidade da cidade do Rio de Janeiro, que nós temos percebido, já não é dessa gestão, temos que ser justos. Esse processo já vem desde 2010, mas a gente vem perdendo alunos, a gente vem fechando turmas por essa lógica gerencial de que tem pouco, então fecha. Se tem 10 numa escola, de um lado da linha do trem, e você tem mais 10 na outra escola do outro lado da linha do trem, temos que primar pela gestão dos recursos, né? Temos que ter austeridade. Então fecha uma turma de um lado e transfere aqueles alunos para o outro. Mas, no caso da EJA especificamente, isso cria muitas contradições Claro, pela territorialização da violência claro. na cidade e nós temos uma palavra crítica em relação a isso. Então, o que é que acontece? Sobretudo as entidades da sociedade civil, elas fazem suas críticas, críticas no sentido mesmo de construir alguma alternativa, não nos colocamos como críticos de fora, né, do processo, mas talvez o que eu pense é que a atual gestão da SME ela não tenha uma boa convivência com o contraditório, não tenha como lidar com o contraditório. Professor, se o senhor me permite Sim, interromper o seu raciocínio, o senhor falou uma coisa muito importante que eu venho eh, questionando há muito tempo, desde o início dessa gestão passada, né? Eu acho que o secretário de Educação, e aí eu quero falar me dirigindo a ele não admite o contraditório. Ele parece que ele está sempre sorrindo, como se a gente estivesse numa rede de Paris. E quando já aconteceram algumas situações, uma que eu estava presente, inclusive, reuniões, né? Quando ele é questionado na Câmara de Vereadores, por exemplo, eu fui assessora parlamentar e ele esteve presente nas audiências de educação. Quando o secretário de Educação ele é questionado, ele se irrita facilmente. Ele não consegue conviver com a crítica como se ele estivesse numa rede de Paris, né, onde tudo é muito perfeito, tudo é muito bonito. Estou citando Paris, eu não conheço, deve ter lá sim. os seus dilemas, mas em Paris tudo é muito perfeito. E ele não admite crítica. É um negócio assim impressionante, como que um secretário de educação não consegue conviver com o contraditório, com os diálogos próprios da democracia, com os dilemas
próprios da democracia. Eu costumo brincar, são os ônus e os bônus da democracia. Perfeito. Não é? Nesse sentido, professor, em relação a essas políticas públicas de educação na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, o desempenho das escolas, o desempenho, né, das escolas públicas da rede municipal, dos alunos, a qualidade da educação, ela é de responsabilidade da prefeitura como um todo. Tem que ter investimentos e mais investimentos. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, no sentido contrário, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele, no final do ano passado, aprovou a mudança, sem diálogo nenhum, às pressas, em regime de urgência. No final de dezembro, ele aprova a tal da minutagem, passando a hora-aula, que era de 50 minutos, para 60 minutos. O professor sai correndo de uma sala para outra, sem direito a ir ao banheiro, a tomar um café. Totalmente esgotado, sem contar que aumentou-se os tempos de hora-aula, aumentou-se os tempos de aula com as turmas, de 26 para 32 tempos, reduziu o tempo de planejamento. É muito importante que se diga isso. Os professores do Rio de Janeiro estão há quase 2 anos sem um reajuste. As perdas salariais não foram cumpridas, né? Não foram repostas por essa prefeitura. Há quase 2 anos sem salário, aumento de carga horária, aumento do número de alunos, aumento do número de turmas, sem direito ao planejamento, que está comprometido, 1/3 de planejamento, que é uma lei federal. Então, eu quero dizer ao secretário que, secretário, nós reconhecemos que democraticamente o senhor é um político, é um deputado federal eleito, tem representatividade, ninguém aqui quer desrespeitá-lo politicamente, nem desqualificá-lo a partir do lugar que o senhor ocupa. Mas é importante, secretário, ouvir a categoria, relacionar-se com a categoria, não com aqueles dentro da categoria que não têm uma opinião crítica em relação à política pública tal como ela vem sendo desenvolvida. É importante que o senhor ouça o nosso sindicato, o CEP, que o senhor ouça, a partir do chão da escola, as reclamações que a gente faz. Você deu uma demonstração aí, falou de um exemplo de como o secretário às vezes reage mal a algumas colocações vindas de algumas pessoas que fazem, tanto quanto ele, a educação municipal. Claro. Nós tivemos recentemente na Escola Paulo Freire também a intervenção de uma colega, a professora Magali, que é uma profissional de educação respeitadíssima, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, ela como professora de espanhol, eu como professor de História e Geografia, do chão da sala de aula da EJA, na Educação Básica do Rio, e houve ali, me parece, uma intervenção dela para tirar alguma dúvida sobre a questão da nomeação de profissionais que estão ali naquela fase de comprovação de algumas qualidades para efetivamente tomar posse na matrícula, e angustiada com isso, ela colocou essa situação e a reação do secretário, no meu entendimento, não foi uma reação proporcional. Então, eu acho que para a gente melhorar essa relação, eu acho que começa pelo direito de ouvir da base os contraditórios e ter uma resposta que caminhe com a convivência em relação à crítica. Sim. Se a gente só quer receber elogios e se a gente só está preocupado em receber apoio, isso eu acho que prejudica muito o exercício da gestão municipal, porque a gente não tem, os gestores não têm um olhar nem completo, nem crítico para alcançar todos os aspectos que fazem essa educação no dia a dia. Então, as palavras que são colocadas, elas vêm no sentido de acrescentar, elas precisam ser ouvidas. E a gente sabe que outras gestões conviveram bem melhor Sim, com as críticas vindas do chão da escola do que essa. Então, fica aqui uma recomendação, na verdade, um pedido e um aceno de que as relações sejam outras, que nós sejamos mais consultados, que nós sejamos mais ouvidos. Eu estou em fase final de carreira, mas gostaria de sair vendo uma educação municipal laica, universal, de qualidade, mas, sobretudo, democrática. Professor, o senhor tocou numa questão assim, muito importante, né? Parece que o secretário vive num reino
e o alcaide é o prefeito, o secretário é um príncipezinho, vivem numa monarquia, num império, né? E não numa república. E as atitudes que eu já presenciei do secretário em audiências públicas, como eu falei, na Câmara de Vereadores, o caso da professora Magali, que foi convidada a se retirar porque questionou. O vídeo foi muito claro, ele convida a professora a se retirar daquela reunião porque ela discordava do que ele estava apresentando, né? Era sobre estágio probatório. Exatamente. E eu acho que a gente precisa, sim, dar um puxão de orelha nesse menino, porque ele se coloca no diminutivo, o nome dele é no diminutivo, né? Dar um puxão de orelha no secretário, porque, como o senhor falou, ele é um menino. Eu também já tenho 60 anos, ele podia ser meu filho, Pois é, né? E eu acho que o puxão de orelha é no bom sentido, secretário. sem É que dúvida. você aprenda a ouvir os mais velhos, os que carregam a rede municipal há décadas. Porque o senhor, secretário, não é professor da escola pública. Parece que tem a mãe, né, que foi professora, deve ser aposentada. Mas o senhor, secretário, não é professor da escola pública, não conhece o chão da escola. Talvez conheça nas pesquisas em Harvard, nas pesquisas feitas através da Fundação Lehman, conheça muito de privatização da escola pública, de precarização do trabalho do professor e do gerenciamento, como se escola fosse uma fábrica, educação uma mercadoria e os professores e a comunidade escolar fossem operários dessa fábrica. Nesse sentido, o que me incomoda mais é o seguinte: dessa maneira, sem ouvir o contraditório, quando a educação pública vai bem, é por causa da gestão. Sim, Mas quando ela vai mal, a culpa é do professor. ela se direciona para o chão da sala de aula. Exatamente. Esse incômodo, eu acho que está na base de uma profunda insatisfação dos companheiros profissionais de educação com o exercício de uma profissão que é importantíssima e Claro. estratégica para uma cidade, para um estado e para um país que sonhe com um futuro melhor e que valorize a educação, né? Falando em um futuro melhor e valorização da educação, me lembrou que o senhor é membro da coordenação colegiada do Fórum Estadual de Educação de de Jovens Jovens e e Adultos. Adultos, né? E a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade da LDB, Sim, não é um puxadinho, né, das perfeito. escolas nem dos sistemas de educação, ela é uma modalidade prevista em lei, com financiamento próprio, né, com objetivos, Com uma com uma especificidade. Isso. especificidade, né, com as BNCCs próprias para a EJA. Sim, sim. Enfim, a educação de jovens e adultos, ela vem sofrendo no Brasil, ela vem perdendo força nos últimos 4 anos. Exatamente. Até 2020, nós tínhamos 3 milhões, cerca de 3 milhões, dados do INEP, 3 milhões de matriculados na EJA. Em 2024, a gente cai para 2 milhões e 300 mil, um pouquinho mais. Sim. Nós perdemos 600 e tantas mil matrículas na EJA. Né? Como é que está a oferta da EJA presencial nesse momento aqui na cidade do Rio de Janeiro? Há investimentos, está tendo investimentos da prefeitura para melhorar a oferta, o acesso, a permanência, a conclusão, principalmente a conclusão dos alunos, né, da EJA? Bem, André, você está perguntando a alguém que há 26 anos trabalha ininterruptamente na oferta escolar dessa modalidade na rede pública do Rio de Janeiro. E o que eu quero dizer, e eu volto a frisar, que eu aqui não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, isso aqui é um debate Claro. político qualificado, em que nós queremos, a partir do lugar de fala que temos, colocar as nossas opiniões na expectativa de que elas sejam ouvidas pelos gestores e elas possam, de alguma maneira, ter espaço, serem ouvidas e haver, da nossa parte, algum tipo de intervenção naquilo que a gente está vendo com relação ao funcionamento da educação de jovens e adultos na rede pública municipal. Eu vivi a experiência, e esse ano é um ano muito especial para mim. O ano de 2025 é o ano que marca os 40 anos da existência da educação de jovens e adultos escolar na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Coisa linda. Ela começa ainda na gestão do secretário Moacir de Góes,
na gestão Saturnino Braga. É um projeto de educação juvenil, e isso é muito interessante, não é? Porque a primeira motivação para a criação da EJA, de uma oferta de EJA na rede pública municipal do Rio, passou pela percepção de que muitos jovens em situação de vulnerabilidade social não se adaptavam nem mesmo àquela oferta maravilhosa de educação integral dos CIEPs. Então, os governos do PDT, muito sensíveis a essa realidade, muito preocupados com aquilo que você colocou, inclusão, quer dizer, acesso, permanência e sucesso. Criaram esse projeto experimental e ele viveu a condição de projeto até bem final dos anos 90, início dos anos 2000. Ainda com esse nome, com essa sigla, Projeto de Educação Juvenil. E a partir de algumas gestões da prefeitura, ele começa a ser impulsionado, porque se vê ali a possibilidade, havia uma demanda vindo da sociedade civil, para além daquela juventude vulnerabilizada, que queria aumentar a sua escolaridade. Então, essa oferta ela se expande para adultos e para idosos, ela ganha um espaço considerável em termos de unidades escolares na rede pública, e nós tivemos entre 2004 e 2008 uma oferta de EJA realizada em 164 escolas da rede pública municipal do Rio. Isso no universo que sempre transitou entre 1.400 e 1.600 escolas. Então, nós sempre tivemos 10% da rede pública municipal, 10% com unidades escolares abrindo a oferta de educação de jovens e adultos. Se a gente for olhar hoje, não é assim. Nós estamos abaixo desses 10%. Nós já tivemos 78 mil alunos matriculados nesse período de maior expansão. Hoje nós não chegamos a 17 mil. E dados da própria prefeitura, em última formação continuada que tivemos, é que na cidade do Rio de Janeiro nós temos 120 mil pessoas não alfabetizadas. Então eu pergunto a você, o que representa uma oferta de 16 mil vagas ocupadas entre classes de alfabetização e o restante do ensino fundamental 1, fundamental 2, perto dessa demanda? Eu acho que a gente deve ficar contente com a oferta. Né? A gente deve ficar contente com os 16 mil que estão lá. Mas a gente não pode abrir mão dos outros. Nós precisamos parar com esse negócio de ficar contando aluno em sala de aula e dizer para a comunidade que se só tem 10 alunos numa turma, mas tem professor, que isso é gasto. Ou seja, a ideia gerencial é sempre essa, de que um professor tem que estar com sala lotada para que a gestão pública da educação ela esteja adequada dentro desses controles de orçamento e de responsabilidade fiscal. Eu acho que isso daí está passando por cima da finalidade primeira da educação. Eu acho que a gente tem que ter a quantidade de alunos que a EJA puder ter. Claro. E se essa quantidade de alunos for boa e o trabalho for bem feito, certamente nós teremos mais. Muito mais. Eu acho que a gente não tem que conviver com o perigo, como eu já convivi muitas vezes, de fechamento de turmas, de fechamento de escolas e de a gente se preocupar em, bem, se eu quero continuar na EJA, para onde eu vou depois? Porque isso daí a gente subverte a realidade. Claro. Né? Eu fui professora de EJA no município do Rio de Janeiro. Eu fui professora do CREJA, o primeiro CREJA, né? O Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos. Perfeito. Eu acompanhei o processo de um trabalho de excelência, a formação dos professores acontecendo, a oportunização dos alunos. Sim. Os alunos tinham voz. Muito bem. A primeira turma, a formatura da primeira turma foi a coisa mais linda, eu me emociono quando eu lembro disso. Eu acho que foi uma marca boa do governo César Maia. Sim. Eu queria, se o senhor me permitisse, eu acho que o senhor vai permitir, fazer um elogio à professora Flora Prata Machado, que foi coordenadora
daquele projeto do CREJA, foi coordenadora da EJA, né, durante muitos Sim, sim, anos. sim. E na gestão dela é que o PEJA deixa de ser um projeto para Exatamente. se tornar o Programa. Programa de Educação de Jovens e Adultos. Ele muda da sigla PEG, Projeto de Educação Juvenil, para Programa de Educação de Jovens e Fica à Adultos. vontade para fazer a sua Bem, homenagem. você viu que você falou nesse tempo, né? Você falou nesse tempo e falou nessa figura muito importante para nós, que foi a nossa gerente Flora Prata Machado. Não que tudo fosse perfeito, Claro que porque não. nada é perfeito o tempo todo, mas constatando que nada é perfeito o tempo todo, como a gente pode manter as coisas funcionando bem? Estando abertos ao diálogo e não esperando que as escolas venham até a gerência de EJA, não esperando que as escolas venham até a SME, mas indo através de uma equipe bem organizada ao chão da escola para conversar com os estudantes, para conversar com gestores das unidades escolares, estimularem esses diretores que muitas vezes não conhecem a educação de jovens e adultos, a ter estratégias para manter a escola aberta até 10 horas da noite, o que para eles demanda um desafio, ainda mais porque a maioria é gestor ou gestora, melhor dizendo, da escola no ensino diuturno. Então, sempre o PEJA, a EJA no município do Rio, conviveu com esses desafios. E Flora, através de sua estratégia, com uma boa equipe, uma equipe itinerante, que tinha Cátia Moura, tinha Graça, tinha Wanda, Sim. tinha Rosa Pires, tinha a minha querida colega Jaqueline Luzia da Silva, que hoje é minha colega da Faculdade de Educação de Jovens e Adultos, uma equipe sempre girando essas 164 escolas e ouvindo profissionais, diretores e, sobretudo, alunos. Então, nesse sentido, nós vivemos ali um tempo em que a gente não tinha esses problemas de que as nossas críticas não chegassem por serem mal vistas ou mal recebidas. Não, elas eram vistas como uma potencial resposta para um direcionamento da política pública. Contribuição. E daí a gente não tem os que estão há mais tempo no PEJA, como eu, certamente lembram desse tempo como o tempo mais áureo. Eu lembro que o estímulo era tão grande, Andréia, para a gente ficar, que na verdade a gente tinha Uma dupla regência. uma dupla Eram 10 regência tempos ou de 12 10 tempos? tempos que a gente não perdia para um concursado. A dupla de dia, ela era mantida até que um concursado chegasse. Isso. Mas o PEJA não. Então se criou um estímulo para o professor, e além disso, devo te dizer, foram 4 formações maravilhosas que nós fizemos, formações continuadas, com a PUC, com a Universidade Federal Fluminense, com a UERJ, a Faculdade de Formação de Professores, e fizemos formações outras também com outros parceiros, que foram formações inesquecíveis, formações continuadas. Hoje a gente vive uma outra realidade em relação a isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Saindo desse momento de leveza, né, de troca Sim, de sim, afeto, é de verdade. lembranças boas. Sim. Aliás, lembrar que naquela época a secretária de Educação era uma professora da rede municipal. Por sinal, professora de história, o que me toca a fundo. Por ocasião do recente falecimento dela, Exatamente. nós fizemos no Fórum Municipal de Educação uma linda homenagem. Eu ainda era conselheiro municipal de educação e na semana em que infelizmente isso aconteceu, também tomei a palavra nos informes para fazer uma homenagem que também ficou registrada nos anais do Conselho Municipal de Educação, Bom, coisa boa. reconhecendo que a Flora foi muito forte, porque também teve um bom diálogo e uma condição muito boa de trabalho oferecida Sim. pela Sônia Mograbi, pela professora Sônia Mograbi, de modo que até, André, até material didático nós fizemos. Houve um acordo, uma negociação com a Estácio de Sá, se ofereceu uma pós-graduação lato sensu para muitos colegas que queriam se aprofundar na docência, na modalidade. Ou seja, o que essa gestão da Mograbi, junto com Flora, nos proporcionaram? A criação de um profissional de educação
que se envolve e escolhe a educação de jovens e adultos como espaço privilegiado de atuação, Claro. né? E hoje, falando de coisa boa, que eu acho que é um sintoma bonito, né? Importante, a EJA ganha um I, Ah, muito a interessante a educação de discussão. jovens e adultos e idosos, Sim, né? Que eu acho que é uma nomenclatura, não é só uma nomenclatura, né? É esse programa tentando também ser inclusivo, incluir, né, na educação a pessoa a idosa, o pessoa direito à idosa. educação da pessoa Fala pra idosa. gente rapidamente sobre isso. Vou falar com muita alegria, porque falo de uma universidade que tem a Universidade da Terceira Idade, a UNAT. A UNAT é uma obra-prima da Pô, UERJ, eu lembro né? da UNAT. E ideia do grande professor Piquet Carneiro, e que progrediu e hoje é uma unidade maravilhosa dentro Muito. da nossa universidade. Nós na EJA, bem, quando eu cheguei à sala de aula da EJA, realmente eu tinha muito mais homens, tá certo? E adultos, há quase 30 anos atrás. De lá para cá, nós estamos vendo essa sala se tornar um pouco mais jovem, um pouco mais feminina e um pouco mais da terceira idade. Então, eu acho que essa nomenclatura ela corresponde, essa mudança, a um ajuste que é interessante, porque é a própria modalidade na sua constituição acompanhando o movimento que vem da sociedade civil. Por quê? Porque hoje, e eu convivo com isso no chão da escola há muito tempo, a oferta de educação de jovens e adultos para um idoso representa para ele aquilo que é fundamental, que é a restituição de um direito que esse sujeito tem, sempre teve e que lhe foi negado anteriormente. Mas mais do que isso, permite a ele, através do acesso ao conhecimento, também cuidar de sua saúde, criar redes de relação. Isso no momento que a sociedade brasileira está vivendo um processo de transformação em que nós seremos, daqui a bem pouco tempo, uma sociedade com a maior parte das pessoas estando nessa faixa etária. E eu acho que isso vai demandar da EJA muito mais do que simplesmente uma oferta de espaço na sala de aula. Teremos que certamente discutir, rediscutir as nossas diretrizes curriculares, nossos procedimentos avaliativos. E eu acho o seguinte: eu vou pegar um provérbio africano que diz assim, né? Que quando a gente perde um idoso, uma idosa, a gente perde uma biblioteca. Agora eu vou falar ao contrário. Você imagina quando a sala de aula ganha várias bibliotecas. Quando essas bibliotecas, esses acervos de vida, vêm para dentro da escola e a gente pensa, por exemplo, numa perspectiva de roda de conversa, de círculo de cultura freiriano, de debate, de uma educação popular ali exercida horizontalmente, dialogicamente, quanto não será a EJA aí mais rica do que a EJA é hoje? A EJA já é muito rica, mas você imagina com essas bibliotecas todas, esse acervo todo vindo para dentro da sala de aula. Então, eu recebo esse movimento como algo promissor que reatualiza a existência da EJA na história da educação brasileira, porque eu já estou cansado de ouvir de gestores, inclusive, que se houver um bom investimento na educação básica, a EJA não vai existir no futuro. Pois eu lhe digo, Andréia, enquanto houver capitalismo, sempre a EJA será atual e necessária. Você sabe por quê? Eu já convivi com excelentes alunos na sala de aula do ensino diuturno da rede pública municipal, que com MB no primeiro e no segundo bimestre, até no terceiro, evadia no quarto bimestre para pegar empregos temporários no comércio e complementar a renda da família pobre, para ter um Natal mais digno, um Réveillon mais digno. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que a EJA é o espaço do fracasso escolar. Não é. É o espaço da inexistência de conhecimento, de inteligências, de saberes.
A gente tem que parar com isso. Isso subestima a modalidade e empobrece a riqueza que ela tem e que ninguém pode negar. E também o espaço onde, na sua idade, o poder público não cuidou daquela pessoa, Sem dúvida. né? Ela foi expulsa da escola, como o Sim. senhor falou, e tem na EJA a nova oportunidade, né, Lembrando, nesse sentido, da apropriação cultural. você me lembrou um detalhe. Essa coisa de educação para todos é coisa da Constituição de 88 para cá. Foi só na Constituição de 88 que a EJA teve uma sinalização de reconhecimento como modalidade educativa. E depois isso ganhou corpo na LDB. Antes, a escola não era para todos. Então, a gente tem uma geração nesse país que está envelhecendo e que, tragicamente, lamentavelmente, sobretudo fora dos grandes centros, não experimentou a maravilha que é ser estudante, aprender. Eu hoje vi num carro que um reclame assim, um adesivo colado no vidro de trás de um carro, que diz assim: o seu texto é a sua cara. Era uma propaganda de uma mentoria para ajudar as pessoas a aprimorarem o desenvolvimento de textos. Eu vejo que todo brasileiro e brasileira tem direito a produzir seu texto de acordo com a sua cara. E essa é a intenção da educação de jovens e adultos. Eu tenho uma matéria que eu até depois vou socializar com quem queira, de um senhor de 62 anos que se formou engenheiro. E era pedreiro. Era pedreiro e se formou engenheiro. 61 anos. 61 anos. Dizendo que como riam dele na universidade, como riam dele estudando. E hoje, eu acho. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que reconhecer o direito das pessoas estudarem e aprenderem quando e onde elas quiserem. Porque a gente aprende o tempo todo, Andréia. A gente tem que acabar com essa ideia positivista de que se a gente não estudou na infância e na adolescência, nunca mais a gente vai aprender. Porque isso, inclusive, não é científico. A neuroeducação já desmentiu isso cientificamente. Professor José Carlos Lima de Souza, eu posso confessar aqui para o senhor e para os nossos colegas, companheiros, ouvintes, né, que acompanham o podcast, que essa foi, nos últimos tempos, uma das mais bonitas, queridas e necessárias entrevistas que a gente fez. Sim. Eu realmente sou apaixonada pela educação, Sim. pela escola pública, mas tenho a EJA no coração, porque minha primeira escola pública foi dentro de um presídio, para trabalhar com alunos. Um dos nossos sujeitos da educação são sujeitos em estado de privação ou restrição de liberdade. Exatamente. Perfeito. E naquela época a gente não tinha apoio nenhum. Eu era professora do Estado, né? Agora aposentada, a gente não tinha apoio nenhum. Pois é. Né? Então, professor, e hoje a gente evoluiu muito. Inclusive no sistema prisional, as escolas já têm uma divisão, já tem um pouco mais de olhar, né? De organização. Nós queremos que isso avance. Temos que avançar. Mas já existe alguma coisa, de fato. Na minha época, a Secretaria de Educação não sabia nem o endereço das escolas. Me deram o endereço de um presídio e a minha escola era no outro, completamente diferente. Sim. Mas, enfim, professor, quero, infelizmente, terminar a nossa entrevista, nosso programa de hoje, agradecendo muitíssimo a sua presença, a sua colaboração, o seu afeto, que é uma das suas marcas, porque quem trabalha com EJA sabe que o afeto ele é responsável, né? Ele é revolucionário e responsável por vidas também, né? Com afeto a gente lida com vidas, Sim. né? E então, obrigada, muito obrigada, e deixo fechando aqui a nossa entrevista para as suas considerações finais. Bem, eu quero também dizer que eu me senti muito à vontade. Sempre que eu for chamado para falar da educação de jovens e adultos, virei com essa alegria no coração, essa satisfação de alguém que emprestou parte da sua história, da sua vida profissional a essa modalidade, tanto quanto tantos outros colegas que até hoje trabalham comigo, para emprestar a ela grandeza. Você falou de afeto. A educação de jovens e adultos ela tem um papel social relevante, que é, sim, levar o conhecimento a esses sujeitos que tiveram o direito à educação negado, mas mais do que um conhecimento enciclopédico ou a ambição por um certificado,
O que a gente quer dizer afetuosamente para esses sujeitos é que eles são inteligentes, eles possuem saberes valorosos, conhecimentos maravilhosos, precisam ser chamados de inteligentes e são pessoas que têm direito, além da educação, a uma autoestima. Verdade. Então, esse é o papel da educação de jovens e adultos. Eu espero que essa entrevista, eu pretendo passá-la lá na minha sala de Com aula, certeza. na minha escola, para dirigir esse recado a muitos dos estudantes da EJA. Vocês são inteligentes, vocês têm muito potencial e a convivência com vocês me ensinou muito, gente. Ensina muito aos professores. Então, sintam-se também um pouco nossos professores, para que a gente também possa se sentir um pouco aluno de vocês. Muito embora formalmente sejamos nós os professores e vocês os estudantes. Eu deixo aqui um abraço carinhoso a todo estudante da educação de jovens e adultos da cidade do Rio de Janeiro. Uma fala, assim, muito emocionada. Muito obrigado. Ah, Nossa. a emoção é minha também, viu, Pois é, professor? eu não consegui me segurar. A Pois gente é. não consegue não, cara.